to send the Thunder home. Lillard, long range three. It's good! The buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Faltam 24 segundos. É agora, a medalha de ouro tá chegando. O arremesso é feito, bate no adversário, voltou. Oscar levanta, lá na esquerda. O Brasil chegando. Marcel vai tentar de 3 pontos. Preferiu infiltrar-se lá dentro. Existem momentos na história que vivem para sempre na memória de um país. O Brasil vive um desses em 1987. Uma nova página estava prestes a ser escrita na história do basquete brasileiro, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos. Brasil, medalha de ouro, 120 a 112, a comemoração do Brasil, vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai, não tem importância, termina o jogo. Brasil, campeão, Brasil, medalha de ouro, chora o Oscar. Chora todo mundo, sensacional. Ninguém dava um tostão pro Brasil naquela final, né? Totalmente, 100% favoritismo dos americanos, jogando em casa ainda. E o Brasil vira 14 pontos atrás, né? Chegou a ficar 22 pontos atrás. Eu me lembro bem do jogo, né? Eu comentei o jogo. E por incrível que pareça, quando o Marcel mete aquela bola do meio da quadra, que tá 17 pontos, e vira 14, eu começo a falar meio ufanismo, mas eu dizia, Brasil vai virar esse jogo. O time brasileiro tá na ponta do casco, tá todo mundo no auge. Atingiram o auge em 87. E é um time que com essa bola, o time entra no vestiário berrando, sabe? Quando todo mundo berrando, vamos mudar, vamos ganhar esse jogo, sabe? Essa coisa, bater. Eu senti isso na hora, porque se eu tivesse lá, eu faria isso. Eu entraria gritando como louco, como se eu estivesse ganhando o jogo. E vamos pra cima, vamos marcar, vamos encher esses caras de porrada e vamos, e foi o que aconteceu, né? Foi uma vitória absolutamente incrível, que mudou o basquete, né? A equipe brasileira superou ali as expectativas e conquistou ouro, feito que parecia impossível, porque enfrentava a seleção que era dona de casa e favorita ao título, que era os Estados Unidos. A equipe americana não levava jogadores profissionais na época para a disputa olímpica por determinação do próprio país, mas os jogadores considerados amadores eram suficientes para vencer qualquer time ali que batesse de frente. Do lado americano, os holofotes estavam em David Robinson, jovem que viria a ser ali grande jogador da história da NBA. Do lado brasileiro, aquele que se tornaria o maior jogador da história do basquete nacional e um dos maiores do mundo, Oscar Schmidt. O jogo entre o Brasil e os Estados Unidos atraiu ali cerca de 16 mil pessoas ao Market Square Arena, que estavam prontas para comemorar mais um título para a seleção americana, já era dado como certo. O cenário ia se desenhando depois dos Estados Unidos abrir ali 14 pontos de vantagem no final do primeiro tempo, mas o que a torcida não contava era a atuação de gala de Oscar. O astro voltou do intervalo incendiário e com a ajuda de Marcel, os dois combinaram para 55 dos 66 pontos do Brasil naquele segundo tempo. O Oscar terminou a partida com 46 pontos e o Brasil se tornou campeão pan-americano, colocando enfim aí a invencibilidade de 60 jogos da seleção americana na época e trazendo um tão sonhado e distante ouro para o Brasil. A vitória do Brasil ali virou manchete do Globo com o título Basquete conquista a medalha de ouro em final dramática e uma foto do Oscar fazendo uma cesta. O jornal estampou o título na edição que foi às bancas no dia 24 de agosto de 1987. O ouro conquistado no PAN trouxe um novo fôlego ao basquete brasileiro, inspirando os jovens e acendendo a paixão pelo esporte que por muito tempo esteve ali nas sombras do futebol. A partir disso, as pessoas começaram a querer conhecer mais do basquete e muitas acabaram chegando na NBA, que é a maior liga do mundo. Claro que a influência dos americanos foi grande, tanto por serem finalistas como por serem os melhores do esporte. Porém, o interesse foi crescendo ainda mais, graças a um jogador que estava atingindo seu auge dentro e fora das quadras no basquetebol americano. Um jovem talento que se tornaria o maior jogador da história. Antes da gente dar sequência aqui no documentário, queria te perguntar uma coisa. Você sabia que o maior pontuador da história do basquete é brasileiro? Se não sabia, senta que lá vem história.
Oscar Schmidt, maior jogador da história do basquetebol brasileiro. Em 1974, com apenas 16 anos, começou a jogar basquete profissional no Brasil. Em 1984, foi selecionado pelo New Jersey Nets no draft da NBA, porém recusou o contrato e foi jogar na Itália. A razão pela qual ele decidiu não jogar na NBA era por não poder representar o Brasil em torneios internacionais. Isso devido a uma determinação da Federação Internacional de Basquete que proibia atletas que jogavam na NBA de defender as suas seleções. Eu vou jogar contra o Oscar. Aí alguém pergunta, quem vai marcar o homem? Sabe aquela pergunta famosa? Quer dizer, o time inteiro tá esperando não marcar ele, entendeu? Eu não quero eu, não, né? Aí o técnico fala, é você, fulano, fala, eu? Na Itália, Oscar disputou 11 temporadas e acumulou recordes de números históricos, tornando-se um dos melhores pontuadores do mundo. Oscar encerrou seu ciclo na Itália em 1993, quando disputou 2 temporadas na Espanha. Em 1995, retornou ao Brasil e se tornou o maior pontuador da história do basquetebol mundial, com 49.737 pontos. Recorde esse que se mantém até os dias de hoje, acima mesmo de LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar. O basquete foi criado em 1891 nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pelo mundo, ganhando sua própria identidade em cada lugar. Hoje, o basquete é muito mais do que um esporte. Ele é uma cultura que une as nações através do jogo, da comunicação, das lutas sociais, políticas e culturais. Do que adianta falar da popularização da NBA no Brasil sem falar um pouquinho da história? Vocês lembram daquele moleque que a gente falou lá no início? Então... A história do basquete começa bem lá atrás, com Bill Russell, o maior campeão da história da NBA, com 11 títulos, Will Chamberlain, um dos pivôs mais dominantes dos dois lados da quadra e dono de recordes históricos da liga, dentre eles o de 100 pontos marcados em uma só partida, e Kareem Abdul-Jabbar, outro pivô dominante e dono de um dos arremessos mais mortais e icônicos da história do basquete, o Skyhook, ou gancho para os mais íntimos. Além deles, existem outros grandes nomes que dominaram a NBA, mas ela tem um ponto alto, no qual começou a ser conhecida mundialmente: a era Michael Jordan. Michael Jordan, para muitos, o maior jogador de basquete de todos os tempos. O jovem jogador chegou à liga mostrando uma dominância nunca antes vista. O ala do Chicago Bulls se tornou o principal jogador da liga. Jordan dominou a NBA, conquistando 6 anéis em 6 finais disputadas, além de 5 títulos de MVP. Por mais que tenha LeBron, que tenha Curry, que tenha Kevin Durant, agora o Jokic, Michael Jordan tem que se respeitar tudo que ele fez, a maneira que aconteceu com ele, o que ele pastou para chegar no primeiro título, os 3 títulos que ele ganhou de uma forma absurdamente incrível, jogando uma barbaridade, dominante, numa época que o pau comia. Então, realmente, foi o maior de todos, não há comparativo. Quando Michael Jordan entrou na NBA, o mundo do basquete mudou para sempre. Seu talento inigualável e sua ética de trabalho incansável o tornaram um dos atletas mais dominantes da história. A era Jordan não foi só sobre títulos, mas também sobre inspiração. Sua determinação e espírito competitivo eram contagiantes. Cada partida que ele jogava era um show, com lances de outro mundo e momentos de pura magia. Não sei se cunhado pela imprensa ou se cunhado pelos torcedores, o Michael Jordan representou tanto para o basquete que se dizia, ele é o Pelé do basquete e o Pelé era o Michael Jordan do futebol, para você ter uma noção do nível de jogador que era ele. Com o crescimento e a popularidade da figura de Michael Jordan, as pessoas queriam ver mais daquele que era considerado o maior atleta da história do basquete. Fora das quadras, Jordan também teve um grande impacto com sua marca, a Jordan Brand, além do lançamento do Space Jam, o jogo do século, um filme que estourou nas bilheterias, fazendo com que o basquete atingisse um número maior de pessoas no mundo. Dessa forma, a NBA começou a ser bem vista, dando início a uma grande escala de transmissão em massa mundo afora. O advento Michael Jordan começaram a influenciar as pessoas a conhecer o esporte e as emissoras internacionais a adquirir direitos de transmissão das partidas do astro do Chicago Bulls.
Essas histórias, esses vai e vem do Michael Jordan, eu acho que fazem parte da montagem de um espetáculo, do espetáculo que é o basquete. Cada superastro do basquete americano naquele tempo do Michael Jordan, ele, além de jogar absurdamente o basquetebol, ele tinha uma personagem fora do basquete que era diferente um do outro e que muitas pessoas com ele se identificavam. Então não tinha como não ter um grande público e uma grande audiência, porque era efetivamente um grande espetáculo que se proporcionava com esses nomes todos. Opa, achou que a gente esqueceu de falar sobre a NBA aqui no Brasil? De jeito nenhum. Vamos voltar a falar sobre ela e como ela cresceu aqui no nosso país. Bom, para a gente falar das transmissões do basquete aqui no Brasil, a gente tem que voltar lá no início, onde elas eram limitadas ali ao rádio e ocasionalmente à televisão em preto e branco. Os fãs só tinham acesso aos jogos através das narrações emocionantes dos locutores que pintavam a quadra. O principal nome de grande parte da cultura esportiva brasileira na TV é Luciano do Vale. Eu acho que ele foi uma figura assim que dividiu as coisas, né? Tem o esporte brasileiro antes do Luciano e depois dele. E ele chega e passa a dar toda a atenção para todos os esportes, o basquete. Ele, por exemplo, é o padrinho do voleibol, né? O voleibol brasileiro chegou onde chegou por causa dele, né? Um cara que faz aquele jogo com a União Soviética no Maracanã, chovendo, da audiência que tem, só podia ser o Luciano do Vale, né? Termina, o Brasil ganha no Maracanã! 3-7-1! Chegamos ao encerramento desse grande desafio. E no encerramento eu queria conversar realmente com você que nos acompanhou, que nos prestigiou, que torceu, e a você que realmente torceu para que não saísse o evento, para você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã, e para você que realmente não acreditava no esporte brasileiro. Para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tenha um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Luciano teve o maior impacto da TV brasileira em 1983, quando entrou para a Band. Na emissora, Luciano iniciou um momento de grande reformulação na transmissão esportiva e na TV brasileira. Luciano foi o principal responsável pela introdução de novos esportes nas grades televisivas. Ele trouxe o vôlei, o futebol americano, Fórmula Indy e o basquete masculino e feminino para a TV aberta. Em 1987, Luciano do Vale começou o advento do basquete no Brasil. Influenciado pelo fenômeno Michael Jordan, que brilhava na NBA, o ouro da seleção masculina no PAN de 1987, comandados por Oscar Schmidt, e os títulos do PAN de 1991 e o Mundial de 1994 da seleção feminina, lideradas por Hortência e Magic Paula. Com o apoio dos narradores e comentaristas como Álvaro José e Théo José, o basquete passou a ser mais transmitido e recebido pelos brasileiros. Então o Luciano do Vale foi muito importante em abrir o basquete, e eu falo quando eu falo basquete masculino e feminino, como um todo para a TV Bandeirantes, que tinha um programa na época, ele voltou agora, que chamava Show do Esporte. E você ficava de domingo inteiro passando esporte na televisão, inclusive o basquete. Podem falar o que quiser. Isso foi o Luciano do Vale, junto com o Álvaro José, com Elia Júnior, que essa trinca, né, trabalhava muito. Eles que fizeram isso, que eles plantaram, e eu falo para eles hoje, o Elia, o Álvaro, que eles plantaram em mim uma chama de basquete. É isso que eu quero ser. Um dia eu quero estar ali, não quero estar aqui na arquibancada, quero estar ali. 2 contra 1, agora Paula do Brasil! Do Brasil! É o título que vem chegando pro Emerson, bandeira branca. Só faltam agora 20 segundos. 15 segundos para Emerson ser o campeão. Quebrando a hegemonia, quebrando o tabu, mostrando que é o maior piloto de todos os tempos. Emerson, lá vem o Brasil. É campeão o Brasil. Emerson Fittipaldi. Vai arremessar de 3. É o maior do mundo! Impressionante Magic desse final! Dá um show!
partir da disseminação e avanço da internet, fazendo com que o mundo inteiro se conectasse no que chamamos de globalização, a NBA passou por um processo de internacionalização gigantesco, sendo exibida em todos os cantos do mundo e gerando grande impacto nas pessoas, influenciando-as em comportamento, consumo e na própria vida em sociedade. Eu, se fosse um gestor de liga, eu ia pegar o caderno deles e ia tentar imitar do começo ao fim. Porque eles sabem fazer, cara. Decididamente, essa liga sabe fazer, sabe vender. Então você foi perfeito. Não adianta eu ter um cara, eu preciso de dois. Porque o LeBron James chegou na NBA, que era realmente para rivalizar com o Kobe. O Kobe estava totalmente absoluto e precisava de alguém. E os caras, aos 18 anos, enxergaram e deram ali e falaram, Tó, vai lá. E ele já chegou e já transformou o Cleveland, que não era uma equipe que ninguém falava em Cleveland, vamos ser honestos, Cleveland Cavaliers, as pessoas nem sabiam o que tinha na liga, né? E ele já botou o Cleveland no mapa e de repente é final atrás de final, e número e recorde. Então a liga sabe fazer, até chegar nos dias de hoje, que você não tenha, até pela essa invasão europeia, você não tem mais aquele cara totalmente absoluto que vai levar o time sozinho, né? Então eles estão conseguindo ainda sobreviver com os ídolos. Eles fazem os ídolos deles, Ja Morant, Devin Booker, hoje em dia o próprio LeBron com a longevidade, e conseguindo dividir o protagonismo desses jogadores de fora. Giannis, Jokic, Jamal Murray, entre outros, o Joel Embiid também, que não é americano, e você vê que não perde-se o interesse. E é muito legal, e mesmo com esse número grande, né, de estrangeiros, eles continuam formando os ídolos deles, sempre. Desde a formação do Dream Team em 1992 até os dias atuais, a NBA conta com jogadores de várias nações que contribuem para o sucesso da liga de forma global. Além de aumentar a base de fãs em todo o mundo, isso adicionou diversidade ao jogo, trazendo uma variedade de estilos de jogo e perspectivas culturais distintas. Em 2023, a NBA relatou que a atual temporada conta com um recorde de 125 jogadores internacionais, abrangendo 40 países e territórios em 6 continentes. Assim como outros esportes, a transmissão do basquete mudou muito nos últimos anos. Embora a televisão continue sendo fundamental, a ascensão da internet e das mídias sociais trouxe novas maneiras de assistir aos esportes. O Brasil é o maior mercado de consumo da NBA atualmente. No país, os jogos são transmitidos na televisão aberta e fechada, em plataformas de streaming, nas redes sociais e em serviços próprios da liga. Atualmente, a NBA tem olhos voltados para o país como forma de expandir a sua marca, seja através do aumento nas transmissões, a construção de instalações próprias da NBA, a maior circulação de produtos oficiais e até mesmo parcerias internas entre as ligas americana e brasileira, promovendo amistosos entre as equipes em cada país. Vocês conhecem esses gestos? São comemorações típicas do basquete que transcenderam o esporte e alcançaram novas culturas. Quando se fala da NBA durante a década de 2000, são muitos jogadores que pisaram nas quadras americanas. Porém, poucos mudaram o rumo da liga ao longo dos anos, servindo de inspiração para a chegada de novas gerações, seja dentro ou fora da quadra. Kobe Bryant. Conhecido por sua ética de trabalho e compromisso total em aprimorar seu jogo acima de tudo, Kobe ficou conhecido pela sua Mamba Mentality. Essa frase, utilizada pelo jogador de forma irônica, nada mais era do que uma filosofia que Kobe criou para tirar o melhor de si mesmo durante a sua carreira. Diante disso, o lema da vida de Kobe estabeleceu um padrão para dezenas de jogadores que se espelham e esperam deixar uma marca no jogo, assim como o eterno astro dos Lakers, LeBron James. LeBron é o maior prospecto da história da NBA. Quando ainda estava no high school, o ensino médio do Brasil, seus jogos eram transmitidos na televisão americana, pois todos queriam ver o possível maior jogador de todos os tempos em quadra antes de chegar à NBA. Ao entrar na liga, LeBron fez barulho e começou a sua jornada rumo ao trono, ganhando o apelido de King James. A dominância física, a agressividade e o espírito de luta de LeBron trouxeram para as quadras um novo brilho e uma figura para se inspirar: Stephen Curry. Desde a sua entrada na NBA, Curry revolucionou a forma de como o basquete é jogado. Isso graças à habilidade que o jogador tem em arremessar de qualquer lugar da quadra. Quando foi draftado em 2009, a média de arremessos de 3 pontos de cada time na liga era de 18 bolas por jogo. Hoje, o número mais que duplicou, com times tendo médias de 40 arremessos de 3 por partida. Isso mostra o tamanho do impacto de Curry e a mudança no esporte graças ao jogador. Fora isso, a influência do pequeno Curry também se dá por seu jogo dominante e divertido no meio de gigantes do basquete. A sua paixão pelo esporte e a sua entrega a cada partida marcam uma das maiores mudanças do basquete. Kobe, LeBron e Curry marcaram momentos antológicos da década de 2000, seja pelo estilo de jogo, comemorações, conquistas ou por suas mentalidades.
O papel do jornalismo na atualidade é o mesmo do que no início das transmissões: informar as pessoas sem influenciar de maneira direta e trazer as informações necessárias antes, durante e após o jogo. Mas, para além de apenas informar, o jornalismo constrói narrativas, cria ideias e nutre paixões dos telespectadores, ouvintes ou leitores. Esse é o papel do jornalismo e da comunicação. De ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna, depois dessa curva, aponta a Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridade, Ayrton Senna do Brasil! De ponta ele vence Interlagos, uma grande vitória de Senna! Bom, não dá pra chutar field goal, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Aaron Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar Hail Mary, joga pro alto e reza! O milagre de Detroit! Hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração. A bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Ao coração! Tottenham! Finalista! O jornalista esportivo não é apenas um narrador, repórter ou comentarista. Ele é responsável por contar histórias e por transmitir o entusiasmo do esporte ao público. Seu trabalho começa muito antes do primeiro arremesso, com muito estudo e análise. O jornalista serve como guia durante as transmissões, analisando táticas, estratégias e momentos importantes. Sua voz serve como trilha do jogo e suas palavras impulsionam os espectadores a se envolver na história em desenvolvimento. Não é só você sentar, ver e entender o basquete. Ali você tem que ter time, você tem um narrador, muitas vezes você tem 2 comentaristas, né? E na NBA que a gente faz na Band nós temos 3 comentaristas mais o narrador. Você não pode falar gíria, você não pode tossir no ar. Existem muitas coisas que as pessoas falam, poxa, mas é fácil. Eu falei que é fácil hoje que eu já dominei isso. Mas no início não. Você não senta ali e você fala que o que você quer na hora que você quer. Enxergar o esporte, o basquete, acho que cada um vai enxergar de um jeito. Eles vão estar no bar ali, o cara não sabe o que está acontecendo, ele virou, olhou, virou de novo e ficou assistindo porque ele viu algo interessante. E aí passa pelo narrador, pelo comentarista, né? Você não pode ficar falando bobagem, ficar fazendo gracinha. Você tem que entregar para o cara aquilo que de repente ele está ali num sports bar vendo e, poxa, pô, que bacana, pô, legal. E às vezes ele nem entende, só que ele vai procurar de novo aquilo. O trabalho jornalístico no esporte aproxima os espectadores dos atletas, equipes e momentos históricos, que tornam o basquete uma paixão universal. Assim, o jornalista esportivo desempenha um papel fundamental na conexão entre o esporte e o público. Eles mantêm as pessoas informadas e apaixonadas pelo basquete, preservando, assim, a essência do jogo.